Esqueça tudo o que Hollywood te ensinou sobre Atlântida. Sereias, cúpulas de vidro subaquáticas e tecnologia alienígena são apenas uma cortina de fumaça. A verdade é muito mais perturbadora e ela não está no fundo do oceano. Ela está escondida à vista de todos, em um dos lugares mais áridos da Terra. Por séculos, a ciência oficial nos disse que Atlântida era apenas uma fábula inventada pelo filósofo Platão. Mas e se eu te provar que os detalhes geográficos, as dimensões e até a destruição da cidade batem exatamente com um local real que a arqueologia tradicional se recusa a escavar? Porque o establishment acadêmico tem tanto medo de admitir que uma civilização global existiu antes da nossa? Prepare-se, porque o que você vai ver hoje muda toda a história humana. Para entender o mistério, precisamos ir à fonte. Atlântida não nasceu na mitologia grega. Platão descreveu a cidade nos diálogos Timeu e Critias por volta de 360 a.C., mas ele deixou claro, essa história não era dele. Ela foi trazida do Egito por um sábio chamado Solon. Os sacerdotes egípcios afirmavam que, 9.000 anos antes deles, existia um império marítimo colossal, avançado e rico. Platão descreveu a capital com precisão matemática, uma estrutura cercada por anéis concêntricos alternados de terra e água, com uma abertura para o mar ao sul e montanhas que a protegiam ao norte. Ela era rica em ouro, cobre e um metal misterioso chamado oricalco. E então, em um único dia e uma noite de azar, terremotos e dilúvios catastróficos fizeram a ilha ser engolida pelo mar de lama. Por décadas, os cientistas procuraram Atlântida, no fundo do Oceano Atlântico, ou perto da Grécia, mas a resposta pode estar no meio do deserto da Mauritânia. Esta é a estrutura de Richat, popularmente conhecida como o Olho do Saara, uma formação geológica bizarra de 40 quilômetros de diâmetro. Descrição de Platão: estrutura de Richat, Saara. Diâmetro de aproximadamente 127 estádios, aproximadamente 23 km a 24 km para a cidade central. O anel interno central mede exatamente cerca de 23 km, 3 anéis de água e 2 de terra. Formação natural de anéis concêntricos idênticos. Montanhas ao norte e planície aberta ao sul, protegida por montanhas ao norte, aberta para o oceano ao sul. Destruída por inundação que deixou um mar de lama intransitável. A região inteira mostra sinais de erosão por tsunami catastrófico. As coincidências são assustadoras. Platão disse que Atlântida tinha montanhas ao norte, Richat tem. Platão disse que a cidade tinha uma abertura para o mar ao sul. Richat tem características geológicas que provam que a água fluía exatamente por ali. Além disso, cientistas já encontraram milhares de artefatos de pedra, conchas marinhas e dentes de tubarão no meio desse deserto, provando que o Saara já esteve sob a água. E quando Atlântida teria afundado? Se somarmos os 9.000 anos relatados pelos egípcios aos 300 a.C. de Solon, chegamos a aproximadamente 11.600 anos atrás. Esta é exatamente a data do fim do período geológico Dryas recente, uma época de derretimento abrupto das calotas polares e mega inundações globais. O Saara foi varrido por uma parede de água, transformando a região no tal mar de lama indestrutível que Platão citou, que depois secou e virou o deserto que conhecemos hoje. Se as evidências geográficas e temporais são tão esmagadoras, por que a arqueologia tradicional se recusa a declarar o Olho do Saara como Atlântida? Por que tratam isso como piada? A resposta não é uma conspiração de alienígenas ou sociedades secretas. É algo muito mais humano: dinheiro, ego institucional e controle de narrativa. Os 3 pilares da ocultação acadêmica. O dogma da evolução linear. A história oficial defende que a humanidade evoluiu de forma lenta e linear, saindo das cavernas direto para a agricultura há 10.000 anos. Admitir que existia um império global avançado há 11.600 anos destrói todos os livros de história e carreiras acadêmicas do planeta. O viés eurocêntrico e colonialista. Aceitar que a maior civilização da antiguidade ficava no noroeste da África quebra o paradigma histórico ocidental. Financiamento geopolítico. Escavações arqueológicas de larga escala dependem de governos. O deserto da Mauritânia é uma zona geopolítica instável e perigosa. Nenhuma grande instituição
quer investir bilhões para provar que a sua linha do tempo histórica está errada. Se os cientistas aceitarem Atlântida como um fato histórico, eles terão que admitir outra verdade assustadora. A nossa civilização não é a primeira a atingir o ápice. E pior de tudo, se eles caíram devido a uma mudança climática e catástrofes cíclicas da Terra, nós também podemos cair. Manter Atlântida no reino do mito é uma forma de nos manter confortáveis na ilusão de que somos os donos absolutos da linha do tempo. A Atlântida pode não ser uma cidade feita de magia, mas sim o capítulo perdido da história humana. Uma civilização de carne, osso e engenharia, varrida por um cataclismo global que a nossa ciência finge não ver para proteger seus próprios dogmas. As evidências estão gravadas nas areias do Saara. Só não vê quem prefere continuar cego. E você? Acha que o olho do Saara é a verdadeira Atlântida ou apenas uma incrível coincidência da natureza? Deixe sua teoria nos comentários, se inscreva no canal para não perder as próximas investigações e até a próxima.